E agora os alunos de jornalismo, Guilherme, Renata, Larissa e eu, Roberto Veloso, vamos conversar com o apresentador da Bandeirantes, Rede Bandeirantes de televisão, Sérgio Costa, jornalista. Sérgio, eu já queria começar perguntando para você como você optou pela carreira de jornalismo, né? Da onde você tirou assim, bom, vou fazer jornalismo, é o que eu quero. Bom, quero agradecer o carinho do convite, espero colaborar com vocês com a experiência que eu adquiri. Olha, digamos que o mercado acabou me absorvendo. Eu tive uma entrada no telejornalismo logo de cara, quando eu saí da faculdade, e foi muito gratificante, porque eu já tinha trabalhado em rádio, tinha feito alguns trabalhos como freelancer em jornal e revista, mas o telejornalismo foi minha base. 2 mulheres foram esfaqueadas durante briga entre punks e skinheads no centro de Curitiba. Uma jovem de 26 anos está internada em estado grave. No confronto, uma lanchonete inteira ficou destruída. 15 pessoas foram presas. Eu fazia faculdade e tive uma grande amiga, professora, chamada Regina Vilela, que era minha amiga depois no trabalho na Rede Bandeirantes, que me chamou para fazer um teste. E muito bom encontrar aqui o Alberto, que trabalhou comigo, que hoje trabalha aqui na faculdade, ou seja, é um mercado... Você ajudou a começar também, justamente, como todos nós aqui. Me ajudou bastante no início da minha carreira, me dando orientações, né? E a Regina Vilela me levou para que eu... É uma excelente professora, uma brilhante profissional, já tinha uma carreira já estabilizada no mercado, e ela, durante um exercício na sala de aula, enfim, no estúdio, ela... me chamou para fazer um teste e já estou lá há 19 anos, né? Desempenhando a função como repórter e eventualmente como apresentador, enfim, alguns telejornais da casa, jornal local, jornal da Band, em esquema de final de semana. Um casal de adolescentes é sequestrado e torturado por traficantes por uma dívida de R$800. Os jovens só escaparam da morte porque a polícia chegou poucos minutos antes da execução, numa favela em São Paulo. Bom, você estava falando aí do rádio, do impresso. Eu queria saber o que esses 2 veículos acrescentaram para você hoje na sua profissão. Principalmente o rádio. O rádio, ele ajuda você a treinar bastante a voz, né? A leitura é diferente. Eu levei uma surra, digamos assim, no início, né? Porque no rádio você tem que ter um pouco mais de interpretação, a leitura é muito rápida, e na televisão você tem como aliado a imagem, então você não tem como repetir o trabalho. Mas é um bom começo. Quem deseja fazer televisão, tem muita gente que sai de rádio e emplaca na televisão, enfim, até mesmo de jornal, mas o jornal é uma base. Eu fiz pouco jornal, fiz algumas matérias como freelancer, mas a rádio durante 3 anos me ajudou bastante depois a iniciar na televisão. Mas, por exemplo, quando você vai para a TV, sai do rádio e vai para a TV, não sente uma dificuldade porque fala muito rápido, aí na TV você tem que se controlar Justamente isso. Na televisão você tem que ter uma leitura muito mais reta, enfim, sem tantas entonações, né? Mas é um bom começo, acho que tira o medo. Quem pegar minha matéria no início, as minhas matérias no início da carreira e agora, você vê uma diferença enorme de voz, de respiração, de pontuação, enfim. Você começa a acumular algum tipo de técnica para trabalhar em televisão. E essas técnicas só são adquiridas realmente com o passar do tempo, né? Não é Não, qualquer televisão treino dia a que dia. você vai fazer. Televisão assim. É dia a dia. Não adianta você pensar que na faculdade você vai sair pronto, porque você não sai pronto. Você tem que botar a sua cara lá. E por isso que é tão difícil conseguir um profissional de televisão. A polícia procura o delegado aposentado Paulo Sérgio Cardoso Figueiredo, da Polícia Federal, que fugiu da prisão na noite de quinta-feira. A Secretaria de Segurança Pública suspeita de facilitação de fuga. E o chefe da Polícia Civil admite que a segurança da Polinter, em Campo Grande, é insuficiente. Hoje em dia a gente tem uma dificuldade enorme de descobrir pessoas novas, porque as oportunidades são poucas nas grandes capitais, ou você vai para afiliada, né, para alguma televisão do interior para pegar uma certa experiência e voltar, né, e dificilmente tem essa abertura dentro de um grande canal. E se o próprio aluno não se prepara dentro da faculdade, né, a gente bate naquele ponto de a oportunidade vem para você, mas você não está pronto ainda para segurar ela com aquela força. Existe uma dose de talento. A gente, quando bota o olho em alguma pessoa que tenha talento para televisão, é rápido de identificar.
mas essencialmente prática. Eu diria que uma pessoa até mesmo sem tanto talento, sem tanta capacidade, praticando todos os dias, fazendo matérias regularmente, essa pessoa consegue convencer quem está em casa com credibilidade, né? Aliás, credibilidade é outra palavra importante dentro desse livro. É o ponto-chave. É o ponto-chave. Se você não convencer alguém, a pessoa que está do outro lado da telinha, de que você está passando uma informação com verdade e passando essa informação porque você realmente apurou corretamente, seu trabalho vai para água abaixo. No Espírito Santo, um baile funk aberto a menores oferece dinheiro para adolescentes tirarem a roupa no palco. Você chegou a sentir alguma vez que você não estava preparado para aquilo, que não era bem o que você achava que ia ser? Engraçado, eu nunca pensei em fazer jornalismo. Eu pensei em fazer medicina veterinária, completamente diferente. Nossa! E quando eu fui cair na faculdade, eu comecei a fazer publicidade. Em publicidade eu percebi que eu não tinha o menor talento. Em jornalismo, o caminho foi um pouco mais fácil. Tem uma frase que eu já falava para alguns alunos meus, falando assim, olha, nunca espere muito do jornalismo. Deixe que ele apareça na sua frente, porque quanto mais ansiedade, quanto mais expectativa você tiver, hoje em dia a gente observa que nas redações, né, existe um número muito grande de estudantes que chegam lá falando assim, olha, eu quero só apresentar o jornal, eu quero só aparecer na televisão. E não é esse o mercado, né? Então, não tem essa expectativa, eu quero ser repórter. De repente, você vai encontrar dentro da televisão outra função, como edição, por exemplo, que é um mercado que precisa de muitos profissionais, que precisa de muita gente e que pouca gente escolhe. E que dá oportunidade para você se profissionalizar. Então, eu fui muito sem expectativa. Isso me ajudou bastante, né? E as oportunidades foram aparecendo. Eu comecei na Bandeirantes em 90, né? Eu estou lá há 19 anos, e foi uma emissora que me abriu as portas para várias oportunidades. Assim, se eu traçasse um objetivo no início da minha carreira, em 1990, falasse assim, olha, eu quero fazer uma matéria internacional, eu quero apresentar o jornal, certamente eu iria me frustrar, porque o tempo nosso é muito diferente do tempo de maturação de um profissional, né? A gente quer acontecer rápido, a gente quer entrevistar a pessoa mais importante, o presidente da República no dia seguinte que você se forma, né? Enfim, e as oportunidades foram aparecendo. Uhum. Então eu consegui cobrir o impeachment do Collor, era muito novinho, estava lá com 20 e poucos anos, em Brasília, ainda olhando para o lado para ver, estava do lado de outros repórteres, medalhões, né, pessoas experientes, e a oportunidade apareceu. Depois eu fui fazer matéria internacional, comecei a apresentar o jornal, hoje faço a apresentação de alguns boa parte dos telejornais da Band, Jornal da Band, Jornal da Noite, cubro férias. O Papa Bento XVI lamentou a morte do cardeal Dom Aloysio Loscheider no domingo. Num telegrama, o pontífice destacou a dedicação do religioso. O corpo do arcebispo de Aparecida está sendo velado em Porto Alegre, cidade que ele escolheu para passar os últimos dias de vida. Então, as oportunidades apareceram. Eu não criei essa expectativa, nem fiquei pensando, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou me dar bem fazendo esse tipo de atividade? Eu não pensava que eu iria apresentar jornal, nem pensava nem que eu ia ser repórter de TV, pensava que eu ia ser repórter de impresso. Então o mercado foi me absorvendo. Eu só acho que é uma dica aí para quem está começando e não criar tantas expectativas. Não, em nenhum momento. Foi uma carreira... Eu gosto muito de medicina veterinária, né? Algum dia ainda pretendo fazer. Aos 30 anos eu fiz, mas tive que largar. Mas eu acho que o jornalismo me abriu portas fantásticas. Eu nunca pensei estar no Haiti fazendo uma matéria, nunca pensei estar em Cuba, em Nova York, Los Angeles. Poderia ter até viajado como lazer, né? Mas é gratificante demais você poder estar lá entrevistando uma outra pessoa na língua dela, enfim, conhecendo outra cultura através do seu trabalho. Isso é muito gratificante. Então eu de jeito nenhum me arrependo de ser jornalista, muito pelo contrário, tenho muito orgulho. Acredito que tenha entrado nessa profissão muito pela influência da minha mãe, né, que era uma pessoa muito importante na minha vida e que adorava o meu trabalho, enfim. E estou feliz, estou aí. Construir com responsabilidade. Nossa equipe de reportagem foi até o local do desabamento de uma casa em Marechal Hermes, acompanhada de um engenheiro civil. No local, flagrantes de outras construções irregulares. Bom, Sérgio, como você acha que deve ser o perfil do profissional para trabalhar com jornalismo de TV?
É uma pergunta que todo mundo bate muito nessa tecla. Eu acho que, acima de tudo, qualquer profissional na área de jornalismo deve ter um compromisso, uma responsabilidade social, né? Independente do veículo, mídia impressa, rádio, TV. O perfil, ele tem que trilhar alguns pontos, como credibilidade, né? Não acredito tanto em aparência. Enfim, existem pessoas que perguntam: a aparência conta? Se eu não tenho uma voz tal, eu posso entrar para fazer televisão? Acho que não. Acho que você tem que passar a certeza daquilo que você está falando, porque você vai estar olhando no olho do telespectador, né? Em jornal você tem que ter um texto bem trabalhado. Em televisão você tem que ter a capacidade de reduzir os fatos a 1 minuto e 20, 1 minuto e meio, né, de matéria. Então, o perfil, eu acho que você tem que entender aquilo que você está fazendo. Você tem que passar credibilidade, você tem que passar uma postura que o mercado consome. Não adianta você chegar lá e pensando que você vai mudar uma receita de bolo. Há 30 anos, enfim, 40 anos, você tem uma estratégia correta de se fazer uma matéria de TV. Isso está mudando muito. Existem emissoras que estão muito mais com matérias narrativas, né? Mas acaba todo mundo dentro de uma mesma estrutura, né? E a maneira mais fácil de conseguir essa credibilidade que você fala é com um texto bem planejado, bem produzido, bem estudado, né? Sem dúvida. Um lead bem... Muito treino para poder se encaixar dentro dessa característica da TV, né? Você tem que conseguir traduzir, de repente, uma página de jornal, né, que um coleguinha seu de jornal impresso levou, tem a colaboração de outros repórteres. Você vai ter que fazer isso em 1 minuto e 30 com todo o conteúdo que você precisa mostrar para o telespectador. Faz 6 meses hoje que Madeleine McCann desapareceu. E a história da inglesinha de 4 anos que comoveu o mundo ainda é um mistério. E o ego seria mais ou menos o maior inimigo de um jornalista? Esqueça a vaidade, esqueça ego. Você é um profissional como qualquer outro. É engraçado que as pessoas chegam na redação querendo a fama, né? E isso é completamente equivocado. Você não tem fama de nada. Você é um profissional, como médico, como advogado, enfim. Você não tem que procurar trabalhar em televisão ou ser repórter para ser famoso. Você não é famoso de nada. Quem é famoso? A fama está na notícia, está no fato, está no seu personagem. Um dia eu fui fazer uma matéria onde, lógico que com o tempo você fica um pouco mais... digamos que, não sei se frio, mas você não pode perder nunca o sentimento, mas você fica muito mais... acaba caindo no costume, né? As coisas justamente que acontecem. Vira habitual, né? E eu percebi que quando você vai pensando que você é mais importante que a matéria, você erra, né? Justamente isso. Porque eu fui fazer essa matéria, era uma senhora extremamente humilde, com vários problemas, com filhos excepcionais em casa, enfim... E eu tive que justamente observar nessa senhora a história de vida, né? Aí é que eu percebi que o mais importante é o que o entrevistado te dá, ou seja, é o que ele te favorece de informação, e não o que você vai levar desse personagem, né? É ele que ajuda você a montar uma boa matéria. Se você chegar lá em cima do seu ego, em cima dos seus conceitos, do que você acredita ser um assunto, você está completamente falido. Você tem que mudar seus parâmetros através daquilo que o entrevistado te passa. Mas ainda assim a profissão de jornalista ainda é aquela que traz mais emoção e passa aquela credibilidade e confiança para a pessoa que está do outro lado, né, assistindo, para a população como um todo. A gente tem que ter muita atenção com a nossa responsabilidade social. A gente muda um país, a gente forma opinião, a gente interfere na história do país, então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente informa, né? A gente não tem o direito de julgar ninguém, a gente tem que tratar com muito respeito a pessoa que está do outro lado, né? Existem vários casos de injustiça, enfim, conhecidos no jornalismo, né? De abordagens que não foram bem feitas e que por isso prejudicaram muitas pessoas. Então a gente tem que ter a noção exata de que a gente está lá para reportar, para levar aquela informação para o telespectador, e a opinião vai ser do telespectador. Tem que ser imparcial, né? Justamente. Embora muita gente fale que é difícil ser imparcial, né? Mas quando você tem um olhar um pouco mais distanciado, você consegue captar os dois lados
da moeda, né? E é justamente esse o nosso desafio. Bom, Sérgio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a oportunidade. Você quer deixar algum recado? Eu queria deixar um recado aos estudantes, né, que tracem essa profissão como um ideal de vida, né, voltado para a responsabilidade social, que é aquilo que eu tinha batido um pouquinho aqui na tecla. A gente nunca pode estar distante da nossa real função, né? E quem, enfim, escolher a profissão de jornalista e trabalhar em televisão, pense que o mais importante é a notícia e não o repórter. Com diploma ou não, né? De preferência com diploma, porque eu defendo muito o diploma, eu acho que a gente tem que valorizar muito o nosso trabalho, né? E, enfim, espero que volte a ter o nosso diploma aí. Mais uma vez, obrigada, e obrigada a você também. O Jogo Aberto fica por aqui, até a próxima.